Olá, muito boa noite, pessoal que nos acompanha neste momento, ao vivo aqui no Facebook da 96 FM. Eu já estou com o meu convidado em tela hoje. Seja muito bem-vindo, você ouvinte internauta da 96 FM. Esse é o Te Conecta, o seu programa semanal de conteúdo relevante para você curtir como quiser. Hoje ele é especial para falarmos sobre o Setembro Amarelo. O suicídio é um problema de saúde pública, precisamos falar sobre ele. Ele é um problema que mata pelo menos um brasileiro a cada 45 minutos. E no mês de setembro nós temos um dia de prevenção do suicídio, que é o dia 10. E por isso setembro é o mês de conscientização e prevenção do suicídio. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui o Luiz Ramos, que é o porta-voz do CVV Bauru. Ele vai falar para nós um pouco mais sobre as ações desse mês, o trabalho do CVV, que é uma das organizações no Brasil que luta pela preservação da vida e o combate ao suicídio. Luiz, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, boa noite, é um prazer estar com você hoje. Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a campanha desse ano, vamos dizer que é o nome da campanha, que é Criando Esperança por Meio da Ação, que é uma campanha que o CVV abraçou aqui no Brasil. Sim, na verdade a gente gostaria de estar sem pandemia, fazendo todas as ações presenciais, estando na rua, como a gente tem feito, teria feito se não fosse a pandemia, mas a gente, dentro das possibilidades, estamos fazendo toda uma série de lives expostas pelo CVV oficial, ou no Facebook ou no YouTube, e fazendo uma roda de conversa em vários lugares, palestras, entrevistas, levando um pouco de conhecimento que a gente tem sobre prevenção de suicídio para as pessoas comuns, para que elas possam, de alguma forma, ajudar a diminuir esse número de suicídios que é muito grande no Brasil. Então, com conhecimento, todos nós podemos ajudar um pouco. Eu até ia perguntar sobre isso, que ao que parece dessa campanha é mobilizar todos em prol do combate ao suicídio, porque usaram um verbo que eu gostei muito, o vamos juntos esperançar. Exatamente, a gente tem que ter essa esperança. Esse é um dos fundamentos básicos do CVV, essa esperança, essa confiança no ser humano, de que a gente está aqui sempre para melhorar, e juntos a gente pode levar a todos nós, porque geralmente quando você pensa em suicídio, ou principalmente na prevenção do suicídio, a gente não precisa esperar que aconteça para fazer alguma coisa, né? Isso fica muito a cargo do CVV, outras entidades, ou dos psicólogos, ou dos psiquiatras, e às vezes as pessoas comuns falam, olha, eu gostaria tanto de ajudar, mas eu não sei como. Então, o Setembro Amarelo, a grande importância dele é reforçar todas essas informações, disponibilizar conteúdo, porque se a gente não conhece o assunto, a gente não conversa, não fala sobre ele. Então, quando a gente conhece o assunto, esse assunto faz parte da nossa roda de conversa, a gente pode colocar em prática, a gente pode sim ajudar a todos que estejam precisando. Exatamente, falar sobre para a gente conseguir evitar que aconteça, a gente tem que falar sobre, e o CVV é muito sobre isso, né? Sobre falar, tanto para quem precisa de ajuda, quanto para quem quer ajudar, né? A gente tem um dos slogans que é falar é a melhor solução, e a gente aplica isso nos atendimentos, principalmente no número 188, aonde a gente cria esse ambiente favorável e acolhedor para que a pessoa fale, né? Às vezes você tem um assunto muito importante, uma situação delicada que você está passando, e muitas vezes você fica escolhendo para quem falar isso, né? Você às vezes fica preocupado o que essa outra pessoa vai fazer com essa informação. Então, muitas vezes você se sente inibido de conversar. Já no CVV, por conta do anonimato, a pessoa não precisa se identificar, não precisa falar nada dela. E por conta do sigilo, que todo assunto tratado dentro dos atendimentos fica ali, a pessoa muitas vezes se sente à vontade para dividir, para falar aquilo que ela às vezes não tem coragem de falar para um amigo, para um familiar, para um pai, para a esposa, para um filho, enfim, para aquelas pessoas que estão mais próximas. Luiz, uma outra coisa que eu reparei nessa campanha desse ano do CVV é um projeto que vocês têm
com o Unicef, que é voltado principalmente para os jovens. O Ministério da Saúde, inclusive, divulgou uma nota, né, que considera os jovens de 14 a 24 anos como grupo de risco. Foi por Sim. isso que vocês pensaram nesse projeto especial com o Unicef? Também, essa faixa etária toda, a gente tem que pensar assim, todos são importantes, qualquer vida é importante, independente de idade. Só que a gente tem visto, na última década, um acréscimo muito grande, cerca de 30%, do aumento nessa faixa etária. Então, essa parceria com a Unicef é justamente para a gente poder desenvolver, já foi desenvolvido, aliás, uma série de vídeos diretamente ligado aos jovens, como, por exemplo, bullying, assédio sexual, enfim, uma série de situações, daqui a um pouco eu lembro os outros, que o jovem vive, não só o jovem, mas principalmente o jovem, e muitas vezes ele não sabe lidar com isso. Né? Então, e não para mostrar para ele ou querer ensinar nada disso, longe disso, aliás, mas mostrar para o jovem que é um problema comum, não normal, comum, acontece com ele, com outro, com outro, com outro, com outro. Para que isso? Para que ele não se sinta sozinho. Para que ele não ache que, às vezes, ele é a pior pessoa do mundo, ele é uma pessoa mais infeliz do mundo, ele poder, principalmente, procurar ajuda. Aí, a gente tem essa série de vídeos diretamente ligada aos jovens. A gente tem uma segunda série que é voltada para as pessoas que estão ao redor desse jovem, os pais, os professores, os amigos. E uma terceira série, todos esses filmes em conjunto com a Unicef, que serve para montar grupos de apoio. Então você pega quem está passando pela situação, quem está em volta dele, e uma série de vídeos que juntam os dois e ensina como ajudar, que isso é o mais importante, que é o que a gente estava falando antes. Muitas vezes a pessoa quer ajudar, quer fazer, mas ela não sabe como. Às vezes ela não tem condição de ir para um médico ou para um especialista, às vezes fica dependendo de uma saúde pública que às vezes ele não consegue ter esse retorno rápido. Então, você pode montar grupos de apoio. Se você tiver algum profissional na área, um psicólogo, um psiquiatra que possa fazer parte desse grupo, melhor ainda, para montar o quê? Grupos, rodas de conversa, para trazer essas pessoas mais próximas, para desmistificar isso, para quebrar tabus, para parar com aquela história de quem tem depressão é louco, quem pensa em suicídio também, ou é corajoso, ou é covarde. Esses tabus têm que ser quebrados para que a gente faça com que essas pessoas que estejam precisando se aproximem. Porque quanto mais próximo, mais fácil da gente olhar, mais fácil da gente cuidar e mais fácil da gente ajudar. Inclusive, você antecipou uma das minhas perguntas, era justamente sobre isso. Desculpa. A pessoa tem alguém próximo que ela vê que está precisando de um apoio e muitas vezes não sabe como lidar, onde eu converso, como eu começo essa conversa, em que momento eu posso obrigar a pessoa a procurar uma ajuda profissional. Então, por onde uma pessoa que tem alguém precisando de apoio deve começar quando ela quiser ajudar essa pessoa e conseguir ajudar essa pessoa? Ainda bem que hoje a gente consegue vir à mídia, né? As rádios, as TVs, as próprias redes sociais e falar um pouco disso. Até um tempo atrás, isso daí também era tabu, tinha alguns lugares que você não podia nem falar a palavra suicídio, que já era vetada a palavra, você não podia falar. E hoje as pessoas entendem que sim, a gente tem que conversar. E aquela pessoa que está em volta, muitas vezes, ela não percebe a ajuda. Por quê? Porque, mais uma vez, não conhece o que é prevenção de suicídio, não conhece como funciona esse processo do suicídio. Mas ela percebe, ela quer ajudar. Esses vídeos em parceria com a Unicef é um ótimo caminho. Dentro do site do CVV, que é o cvv.org.br, existe um monte de conteúdo, todos eles gratuitos, disponíveis para aqueles que queiram, além de ler e se inteirar mais no assunto, compartilhar, publicar. Esses conteúdos são de uso
público, desde que não exista nenhuma mudança no conteúdo, você pode usar. Ali você consegue muita informação já. Eu quero ajudar, mas eu não entendo nada disso. Ok, ninguém tem a obrigação de entender e saber o que fazer, porque principalmente quem vai determinar que caminho seguir são os profissionais da área, os psicólogos, os psiquiatras. Aqui nós não estamos querendo de forma alguma substituir esses profissionais, eles têm a sua importância, uma grande importância dentro desse processo. Pode ser que o CVV seja um primeiro passo para que essa pessoa entenda que precisa de uma ajuda, né? Então eu tenho um parente que tem algum problema, que ele precise, eu posso acompanhá-lo. Eu posso ir junto com ele. Às vezes a pessoa está em casa lá, largada, sem fazer nada, não consegue fazer nada, e as pessoas que estão em volta querem que ele tome uma atitude, querem que ele levante da cama, que ele marque uma consulta, que ele vá até a consulta. Gente, ele às vezes não tem condição nem de tomar um banho. Como é que eu quero que ele levante, marque médico, vá sozinho? Não tem como. Nós podemos... É o vamos juntos esperançar, nesse momento com o próximo, com algum ente querido também. É isso mesmo, Lorena. A gente precisa estar junto. A gente precisa acompanhar até um momento onde que ele possa seguir sozinho com suas próprias pernas, ok. Mas enquanto ele precisa da ajuda, a gente tem que estar junto, vamos juntos esperançar. Isso é muito importante. Então, procure uma ajuda médica, procure o CVV, ligue para o CVV, converse com os voluntários, porque muitas vezes vocês que tem uma pessoa doente em casa, uma pessoa que esteja passando por alguma situação, você direta ou indiretamente também é afetado, você também está precisando de uma ajuda. Então, muitas vezes, é aquela história do avião que está caindo e as máscaras caem. Primeiro você coloca a máscara em você, para depois você ajudar. Então, muitas vezes, você pode procurar uma ajuda e a hora que você se sentir mais confortável, mais preparada para ajudar, você ajuda essa pessoa que está ao seu lado. Uau, muito boa essa informação, porque às vezes a gente fica perdido nesse processo de quero ajudar e não sei como. Agora sabemos. E para quem nos ouve agora, nos acompanha pelas redes sociais, está aqui no Facebook da 96, como por exemplo o Célio, que está participando com a gente. Célio, muito boa noite, muito obrigada por estar aqui conosco. As pessoas que querem, que estão talvez passando por um momento de aflição, um momento difícil, onde ela pode procurar uma primeira ajuda, porque a gente sabe que o sistema público nem sempre funciona como deveria de saúde, nem todo mundo tem como custear um tratamento psicológico com um profissional. Então, por onde essa pessoa pode procurar um apoio? Além do CVV, que obviamente é uma opção extremamente rápida para essa ajuda inicial. Você sabe que a gente tem, às vezes, até pessoas que estão em tratamento, mas às vezes, por um motivo ou outro, ela sente necessidade num horário fora do horário comercial, onde o médico ela não vai conseguir falar com o médico, às vezes no final de semana, às vezes à noite, às vezes de madrugada, e ela procura o CVV para, entre aspas, passar aquele tempo até que ele possa procurar. As prefeituras, de modo geral, têm um departamento que cuida da saúde mental das pessoas. Se é eficiente, se não é, eu não quero entrar por esse caminho, porque a gente sabe como é que funciona. Mas as pessoas podem procurar, existem muitos profissionais que fazem trabalhos voluntários e gratuitos, eu não posso indicar, mas eu sei que tem, que fazem esse tratamento, que ajudam essas pessoas. Todas as informações que essas pessoas podem ter a respeito disso também é muito válido, porque a gente precisa saber o que está acontecendo com a gente. Sabe? Isso é uma coisa que a gente faz muito forte dentro do CVV, é justamente quando a gente precisa que o voluntário se conheça, para ele poder conhecer um pouquinho mais aquela pessoa que está ligando, conhecer os sentimentos, porque muitas vezes a gente não conhece também. A gente confunde sentimentos, a gente confunde raiva com ódio, com inveja, com culpa, enfim. A gente fica aquela salada de sentimentos que nem a gente sabe o que é. Então, por isso que o CVV, os voluntários, estão sempre treinando, sempre fazendo novos cursos, sempre se aperfeiçoando para poder acompanhar a demanda do pessoal. Então, as prefeituras têm,
que podem ser procurados. Eu sei que existem profissionais que fazem o trabalho, e o CVV. O primeiro caminho é esse, entendeu? Para que você possa dar esse primeiro passo. Esse primeiro passo é muito importante, Lorena, porque muitas vezes você fica com aquela sensação de que eu não posso falar para as pessoas que eu tenho uma doença, eu não posso falar que eu tomo um medicamento, eu não posso falar que eu tenho sentimentos ruins, eu não posso falar que eu estou triste, que eu estou infeliz. Hoje existe todo mundo é feliz, todo mundo é bonito, ninguém tem problema. É a geração das redes sociais, com aquelas fotos maravilhosas, tudo perfeito. Eu acho ótimo tudo isso, todas as redes sociais. O Instagram, o Facebook, o WhatsApp, eu acho maravilhoso, né? Só que o problema é o que a gente faz com eles. Esse é o grande problema, né? Então, e aí muitas vezes a pessoa olha, poxa, fulano tá viajando, tá na Europa, ciclano foi no cabeleireiro, tá bonita e tal, e eu levo uma vidinha bem mais ou menos. Então, para algumas pessoas, isso é um fator complicador. Ele não consegue, às vezes, entender que tudo tem dois lados, tudo não é 100% de felicidade o dia inteiro e tal. Mas muitas pessoas têm essa dificuldade e as redes sociais às vezes acabam atrapalhando um pouco, né? Então é muito importante que essa pessoa perceba que tudo tem um lado bom, um lado ruim, tudo ela pode agir na sua vida. Pode ser que nesse momento não, nesse momento você esteja muito desorganizado emocionalmente, ou você esteja incongruente nos seus pensamentos, e que você não encontra uma saída. Mas esse é um trabalho que a gente faz da confiança que a gente tem na pessoa, de que ela sabe o melhor para ela, de que ela vai encontrar o caminho dela. Pode ser que demore, cada um tem o seu tempo, mas a gente tem essa confiança de que a pessoa pode. Porque se a gente não tiver essa confiança, Lorena, de que a pessoa vai melhorar, fecha as portas. Sim. Né? Não, mas tem a esperança, temos que esperançar. Eu amei esse verbo, vou usar muito agora, porque eu acho que ele é extremamente importante. Tem um significado muito intenso, o esperançar, porque além da esperança que você tem, é passar isso adiante. E é isso que os voluntários do CVV têm que fazer. A pessoa que está do lado de alguém que precisa de ajuda, quem precisa de ajuda, precisamos esperançar. Exatamente. Precisamos aprender a lidar melhor com os nossos sentimentos. A gente tem muita dificuldade de lidar com isso. As perdas são muito difíceis da gente. Só um exemplo para te dar. Às vezes você tem um animal de estimação, esse animalzinho morre, e muitas vezes você tem uma criança em casa que tenha um apego a esse animal, você vai lá e coloca outro no lugar, né? Compra um outro pet. E aí nós e as crianças, eles não aprendem a lidar com as perdas. Então, compra um cachorrinho novo, compra um gatinho novo. Amanhã morre o avô. Não dá para comprar outro avô. Não. Não dá para botar um outro avô no lugar. Então, a gente não consegue, não sabe lidar com as perdas. Então, e hoje a gente vê isso normalmente, muita gente se ofende muito fácil com muitas coisas, muita gente não sabe discernir o que é uma coisa, o que é outra, e isso vem acarretando. E como a gente fala no CVV, a gente sabe que o suicídio ele é um processo, Lorena. Não é pontual, né? Fulana, ciclano, né? Se matou por tal coisa. Não. A gente sabe que isso é um acumular de perdas, um processo onde ele vem acumulando sentimentos ruins, perdas, problemas, sentimentos ruins. Em determinado momento acontece alguma coisa nova e ele tira a vida. Mas não é por isso ou por aquilo. Falar que a pessoa tira a vida por um motivo ou outro seria achar uma solução muito simplista para um problema tão complexo. É um processo. Agora, quanto tempo demora esse processo? Cada um tem seu tempo. É 10 anos, é 1 ano, é 6 meses, é 30 anos, não sei. A gente tem pessoas que ligam para o CVV e falam, olha, legal, obrigado por ter conversado comigo. Eu já ligo para o CVV faz 20 anos. E ele continua ligando. E que ótimo que está ligando.
né? Ele está fazendo justamente aquilo que a gente sempre pede para que as pessoas façam. Fale, coloque para fora. Colocar para fora, desabafar, ajuda a diminuir a ansiedade, a diminuir a tensão, a sair um pouquinho daquele problema que muitas vezes ao momento que você se afasta um pouco, você encontra uma solução, você encontra uma outra maneira de enxergar, né? Então, fala, converse. Essa é uma fórmula mágica para que a gente consiga diminuir tudo isso que a gente vem passando. E essa é a importância do Setembro Amarelo. Lembrar sempre, o trabalho do CVV, ele é o ano todo, ele é 24 horas por dia. Conhecemos a atuação do CVV ao longo de muitos anos aqui na nossa cidade, na nossa região, e ele é um trabalho que é feito o ano inteiro, mas em setembro nós temos esse momento de alerta, de todos refletirmos sobre isso, de pensarmos, de falarmos sobre isso, e é por isso que o Te Conecta de hoje está falando sobre o Setembro Amarelo. Eu quero muito agradecer sua participação, Luiz. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando agora, que assiste esse Conecta, para que a gente possa refletir sobre setembro, que está só começando e que é um mês especial para que a gente faça isso, para a gente esperançar. Como você falou, a prevenção do suicídio ela é feita o ano todo. A gente não gostaria de ficar limitado ao setembro amarelo, depois ao outubro rosa, ao novembro azul e depois o restante do ano a gente não fala mais nada. A gente precisa trabalhar os 365 dias do ano com a prevenção do suicídio, com conhecimento, com informação, a gente pode sim ajudar. E o que eu queria falar para vocês, por último, é só o seguinte: se você não está legal, se você está precisando de ajuda, peça ajuda. Se você convive com alguém que você está vendo que não está bem, que não está legal, ofereça ajuda. É um estender as mãos de lá e de cá. E ligue 188. Luiz, muito obrigada por estar aqui conosco. Espero que a gente continue conversando muitas vezes. Parabéns pelo trabalho do CVV e muito obrigada por nos atender nessa noite de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, gente.